Bom, pessoal, tudo bem? Beleza? Anderson. Bom, eu havia dado uma parada com a parte de eletrônica. Realmente eu havia dado uma desanimada, não só por questões pessoais, mas também por causa do trabalho. E agora eu resolvi, tomei gosto e resolvi, né, um ânimo, dar um gás, né? Dar um up. Eu iniciei uma série sobre carregador de baterias, que aliás eu preciso aos meus outros os outros inscritos aqui do canal, não se preocupe, eu vou finalizar aquele carregador, quero ver se consigo fazer isso pegar na semana que vem. É, mas, como já mencionei anteriormente, tem muito vídeo aqui no YouTube que fala muita besteira. Meu Deus do céu, eu fico puto com isso. A expressão certa é puto, né? Muita besteira que falam e eu acho assim, tudo bem, as pessoas não têm conhecimento, eu também não tinha, né? Tudo bem que foi atrás, mas ainda mais hoje com o YouTube. Mas se bem que o problema é que em meio a tanta informação desencontrada é difícil achar alguma coisa que, né, você vê a informação ali, mas saber se a informação realmente procede é realmente uma coisa meio difícil, né? Bom, mas vamos lá. É, eu havia projetado, inicialmente eu havia projetado um driver para usar como carregador de baterias. É, porque esses carregadores de baterias que vendem por aí são totalmente enganosos. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, pelo visto esse vídeo que vai ficar longo, tá? Para quem tiver paciência e quiser assistir, vamos dar. Tá rodando isso aqui? Não, não tá simulando. Vou criar um projeto novo aqui. Ah, bom, já falei e vou repetir de novo. Como é que se dá a carga de bateria? Vamos imaginar o seguinte. Vamos tentar imaginar. Eu já havia feito o desenho, não vai dar para desenhar agora, senão vai ficar muito longo. Então vocês imaginem dois baldes d'água, tá? Dois baldes d'água, um do lado do outro, e o fundo deles interligado por um cano. Então o balde número um, ele sempre vai estar cheio d'água, nunca vai esvaziar. Tudo bem que a água vai escorrer pelo fundo, mas vamos imaginar que tem uma torneira ali e está sempre cheio. Então o balde número 2 está vazio, vai começar a encher, tá? Então, no primeiro instante, né, quando a sua bateria está zerada, o seu balde está vazio, e vamos supor que lá embaixo tem uma torneira. Então, lá no cano, lá embaixo no fundo, tem uma torneira. Então, quando você abre aquele registro, a água vai passar pelo cano. O que vai acontecer? Acho que todos já brincaram com água, né? Aqueles experimentos, você com a mangueira, você puxa água de um lugar mais alto, né? E pela gravidade, a água, né, escoa de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. É justamente o que vai acontecer. Então, como o balde número 2 está vazio, a água vai passar para ele, mas vai passar com uma velocidade tremenda. E à medida que o balde número 2 vai enchendo, e conforme o nível da água vai se igualando, então isso é proporcional. Então, a velocidade com que a água passa lá embaixo no cano vai diminuir também. Até que vai chegar um dado momento que os dois vão se igualar e não vão encher mais. Porque um anula o outro, né? É assim que funciona. E para a bateria é a mesma coisa. Então você tem uma bateria, não, a sua bateria seria o seu balde número 2 e a tua fonte seria o balde número um, que a fonte né, é uma fonte né, de tensão inesgotável. Então, se não houver nenhum tipo de controle, a, a sua tensão vai entrar ali arrebentando a bateria. Né? Então vamos supor, aqui está a bateria. ah, Vamos enterrar o sistema para não dar problema. E aqui está a fonte. Então está aqui a bateria. Então, ó, vamos imaginar esse circuitinho aqui. Imaginar não, vamos ver na prática, né? Tá. Eu vou colocar um amperímetro aqui no meio. Bom, a minha fonte aqui é de 5 volts. Vamos por 12, que é o padrão, né, que todo mundo está acostumado. 12 volts.
Vamos supor que minha bateria esteja zerada. É lógico que às vezes sempre tem uma tensão ali, mas é bem baixa, né? Então, zero, tá? Partindo do pressuposto para zero. Vou ligar. Olha a corrente. 12 GB. Bom, alguém se lembra do De Volta para o Futuro? 1.1 gigawatts? Bom, aqui no caso são 12 gigaamperes, né? Meu, explodir a bateria. Vai explodir a bateria. Nesse caso aqui, a fonte de tensão ela tem uma potência. É uma potência ideal, né? Inimaginável. Então, se não houver nenhum tipo de controle aqui, realmente nós vamos fritar a bateria. Tá? Vocês já viram aqueles carregadores de mercado que utilizam uma lâmpada? Aquilo lá também, na minha opinião, aquilo é uma bomba. Não sei nem por que deixam vender aquilo. Vou colocar uma lâmpada virtual aqui. O que acontece? A lâmpada, ela está fazendo o papel de uma resistência. Ou seja, é, a corrente excedente, porque a bateria ela tem uma resistência determinada. Então a corrente que for a bateria ela tem uma resistência limitada, então ela pode absorver um número máximo de amperes. Se a corrente ultrapassar esse número máximo de amperes, essa corrente precisa ser dissipada em alguém. É justamente esse o trabalho da lâmpada. Ó, lembra? Lembra que deu 12 gigas? Agora, ó, 800 miliamperes com a lâmpada ligada em série. Então toda aquela potência que ia ser dissipada em cima da bateria está sendo dissipada em cima da lâmpada. Ah, mas Anderson, então é só arrumar a fonte e colocar uma lâmpada em série? É e não é. O problema disso é que nós chamamos isso de carga descontrolada. Por quê? Lembra que eu falei que a velocidade da água ela vai ser, né, no cano lá, vai ser proporcional à medida que o balde vai enchendo? Então, conforme o balde vai enchendo, a velocidade com que a água passa ali embaixo vai diminuindo. Aqui é a mesma coisa. À medida que a bateria for acumulando energia, for enchendo, a corrente vai ser diretamente proporcional à tensão da bateria. Ou inverso, né? Sei lá. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Minha bateria está zerada. Então, vamos por 1 volt aqui. Ó, com zero, ela tá com uma carga de 800 mA. Com 1 volt, olha lá, 764. Vamos dar alto 5. Olha lá, quase 500 mA com 5 volts. Então vamos por o final da carga, 10 volts, próximo de 12. Olha lá, 100 mA. 11,8. Está próximo dos 12. Olha lá. 0,01 mA. Quase nada. Esse sistema funciona. Funciona, mas não é ideal, porque justamente no final da carga, também o tempo de carga vai ser proporcional à corrente. Isso aqui funciona, na verdade, assim, conforme os tipos das baterias, conforme baterias diferentes exigem cargas diferentes, né? Quando nós falamos de níquel metal hidreto ou níquel cadmium, na verdade nós só precisamos controlar a corrente. É óbvio também que a tensão importa, também não vai me enfiar 30 volts numa célula de 1,2 volts, né? Porque a potência vai ser absurda, a potência dissipada no caso. Mas só precisa controlar a corrente, desde que eu obedeça a amperagem, não tem problema nenhum. Já baterias de chumbo e bateria de essas baterias novas de lítio-íon polímero, nós precisamos ter tensão controlada e corrente controlada, né? Então, ou seja, precisa controlar os dois. Só quis dizer, por esse exemplo aqui, mas aqui também poderia ser um resistor.
sei lá, vamos pegar um resistor aqui. Óbvio que tem que ser um resistor de uma potência considerável, né? Vou pegar um resistor aqui. E olha lá, o cálculo vai ser para a condição de nível 0. Tá? E como a gente calcula esse resistor? Fácil. U é a tensão, ou voltagem. R, a resistência. E I, a corrente. A gente tem uma porca aqui. Só tirar daqui do teclado, peraí. Uma porquinha de parafuso M2. Isso aqui no teclado já era. Aí. Então a fórmula vai ser igual a U, vai ser igual a resistência vezes a corrente. O U, que atenção nós sabemos, que é 12 volts. A resistência, nós não sabemos. X. E a amperagem, mas você escolhe, você arbitra. Vamos supor 500 miliamperes. Ah, mas Anderson, o que é 500 miliamperes? É 0,5 ampere. Tá? Ou você pega, exemplo, 5 e divide por 1000. Cinco dividido por 1000. Olha lá. É isso mesmo? 5. 1000 divide 0,05? Não. Tá errado isso aí. O que eu fiz aí? Aliás, o que são essas coisas aqui? Essa calculadora, deixa eu te falar. Os meus gatos que eu ficava andando num teclado aqui, bagunçaram minha calculadora. Unidades. Bom. Era pra... Mas na verdade é 500 miliamperes. Ah não, é 500 dividido por 1000, né? Exatamente. 500 dividido por 1000. 0,05, exatamente. 500 miliamperes é isso aí, exatamente. Então 500, é isso aí. Tá, beleza. Aqui no caso seria 500, né? 500 dividido por 1000 é igual a 0,5, é isso aí. Ok. Bom, U é 12 volts, que vai ser igual a... O resistor nós não sabemos, que é o X, vezes a amperagem, que é 0,5. Então a multiplicação, vamos pôr vírgula aqui. Vamos pôr asterisco, que fica mais fácil. Bom, bom, x está multiplicando 0,5. Então, como nós queremos isolar o x, então na divisão. Aliás, vamos arrumar isso aqui. Então, 0,5. Não, acho que todo sabe equação, né? Então não preciso por vezes. Já subtende que aqui é né, meio x. Deixa eu tirar essa blusa, tá morrendo de calor. Calma aí. Meio x vai ser igual a
igual a 12. Então, isolamos o x. X vai ser igual a 12 dividido por 0,5. Quanto vai dar isso aqui? Vinte e quatro ohms. X vai ser igual a 24 ohms. Vamos ver se é verdade? Então, se eu pegar aqui, vou colocar 24. Play. Olha lá. 500 mA. Bom, mas explodiu por causa da potência dissipada. Anderson, se é a potência, como é que calcula? Como é que calcula? Fácil. Potência é igual a V, que é U, vezes I. Então, P vai ser igual a 12 vezes 0,5. Quanto vai dar isso aqui? 12, 0,5 vezes 6 watts. Tá certo? Doze, 0,5 vezes 6. Quanto eu coloquei aqui? A potência. Ah, tá 0,25. Aqui eu achei. Perdão, por que fiquei na dúvida? É que no projeto anterior eu tinha colocado acho que 20 watts. Bom, 6. Então, teoricamente, com 6 watts de potência do resistor aqui, o resistor não irá mais explodir. Porque lembra que a lâmpada acendia? E a lâmpada era uma lâmpada de. Nem sei quantos watts tinha a lâmpada? Blá 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 blá. Cadê a lâmpada virtual? Vamos pôr aqui na tela. Vamos ver as propriedades dela. Ó, ela tem 10 watts, tá vendo? Por isso que ela funcionou belezinha. Bom, mas vamos simular o circuito. Simulando o circuito, 1000 ampere. Só que aqui a potência está exata, né? Está casado. Não é legal. O certo, bom, não explodiu o resistor, mas com certeza se vocês fossem fazer na bancada, o bicho ia estar fritando. Então aqui, vocês fazem sempre o seguinte, para potência, sempre joguem o dobro. Beleza. Bom, agora é batata, que ele vai ficar morno e não vai queimar, tá? Só que, como eu mencionei anteriormente, o plano de circuito é conforme a carga. Então, quando a bateria estiver com 10 volts, se com zero está com 500, olha lá, putz, nem 100 83 miliamperes, não dá nem 100. E aí, isso aqui né, é por hora, né? Então, ixi, rapaz, então, enfim. Bom, aí eu estava querendo bolar. Na verdade, eu havia pensado. O meu primeiro projeto, que eu até cheguei a vender alguns, eu havia parado porque o problema, ele funciona perfeitamente. Mas qual é o problema dele? É que a tensão é fixa, a corrente é fixa. Mas o legal desse projetinho é, o seguinte: independente da tensão que vocês alimentem, vocês sempre vão carregar a bateria com a corrente certa, tá? Vamos colocar aqui os bichinhos, VCC. Vamos colocar um enterramento. Vamos procurar search. LM300, acho que 317. LM317, esse. Ok. Agora uma bateria. E um resistor, né?
Ok. Bom, esse circuitinho é simples e funcional. Funciona que é uma beleza. Então vamos jogar aqui 12 só para não sair da regra. Bom, aí aqui para calcular o resistor já é um negócio mais enroscado. Tem um aplicativo para Android. Cadê, cadê o meu telefone? Agora onde coloquei meu telefone? Tá aqui meu telefone. Tem um aplicativo para Android, chama Electrodroid, tá? E ele tem várias funções. Dentre essas funções tem um calculador de cadê? Calculadora LM317, tá? E aí você tem as opções como regulador de tensão ou como regulador de corrente. Então vamos escolher corrente. Eu quero que a minha corrente seja de 350 mA. Tá? Aqui, ó. Aí ele vai te dar justamente os valores dos resistores comerciais. Eu não vou entrar em detalhes aqui para calcular o resistor, porque senão aí, para quem não conhece eletrônica, meu, aí que vocês vão entrar em parafuso mesmo, tá? Aí vocês vão pirar. Vamos colocar um medidor de corrente aqui. Vou pôr em série esse. Pôr a bateria para cá. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse aqui. E esse aqui. Beleza. Bom, o resistor que ele me deu foi um resistor de 3.6 ohms. 3.6. Bom, a potência. Lembra? Aí sim vai entrar a fórmula, né? Os 350 lá. Vai dar 12. Qual a tensão? A tensão de saída? 12 vezes 350. Olha os meus gatos. 12 0,350 vezes, olha lá, a potência 4,2 watts. Então, põe 6 aqui, tá, 10 watts tá bom. 10 watts, ok. E a bateria, partindo do pressuposto que a bateria esteja zerada. Agora vocês verão a diferença. Vamos simular. Ops. Também com um resistor de 1K não vai, né, meu filho? Aí, agora sim. 348 mA com a bateria zerada, beleza? Lembra a diferença do outro exemplo? Agora nós vamos aumentar a tensão da bateria. Vamos supor que a bateria esteja com 5 volts. Olha lá, 347. Bom, 348 para 47 não mudou praticamente nada. 2 volts. Bom, aqui tem um problema, tá? Anderson, mudou. Por que mudou? Lembra que eu falei para vocês por causa da diferença de potencial? 10 está muito próximo de 12. Então vamos supor, mas a minha bateria, aquela bateria, acho que 10.2, não lembro. Tem umas baterias de níquel cadmio que acho que são 4 células, é isso mesmo? 8 vezes 1.2. 9.6. Acho que é isso mesmo, 9.6, né? O meu hovercraft usava uma bateria dessa. Eu tenho uma bateria dessa não sei onde aí, mas enfim. Bom, então o que acontece aqui? Aqui a fonte está muito pequena, então teria que ser uma fonte. Lembra que o balde ele sempre tem que encher o balde, né, o balde número 1, ele sempre tem que ter uma diferença de potencial um pouco acima
do teu nível ideal. O que acontece? Isso aqui ele vai funcionar como se fosse uma torneira. Então, quando a pressão for muita, porque no caso, quando o seu balde número 2 estiver vazio, quando a pressão for muita, então ele vai abrir a torneira que de modo passe só o valor desejado. Então, conforme o balde número 2 vai enchendo, então aquela abertura já não vai ser o suficiente. Por quê? Porque conforme ele vai enchendo, a diferença de potencial vai se igualando, então as forças vão diminuindo. Então ele vai lá, abre mais registros. Ele sempre regula os dois níveis. Então aqui vamos jogar 15 volts na fonte. Vamos dar o play. Olha lá, tá vendo? 347. Com 10 volts. Vocês perceberam? Perceberam a diferença? Isso é uma carga controlada. Principalmente o pessoal mais antigo, para quem teve o privilégio de ter máximos no lançamento, que aliás, tem dois amigos meus, o Fernando, o André, chamamos de Dedé, né, na rua que eles foram felizardos de ganharem, os carregadores deles originais derreteram. Por quê? Era uma carga descontrolada. Acontecia justamente aquele esquema de enfiar. Cadê? É esse caso aqui, né? Acontecia justamente esse esquema aqui de você tinha a fonte de tensão e a bateria não tinha controle nenhum. Meu, então detonava. Meu, além de arregaçar a bateria, arregaçava a fonte. Já com esse esquema aqui não. Tá, esse aqui é o circuito mais simples, mais básico possível que eu estava vendendo, né? O driver é um driver de carregador. Então, aqui vocês podem ligar até 40 volts, se não falha a memória. Então vocês podem carregar desde uma de uma pilha, uma célula só até a bateria. Isso aqui é óbvio, né? Lembra que eu comentei com vocês? A corrente aqui vai ser proporcional à amperagem. No caso, esse componente aqui, ó, esse cara, ele foi projetado para 1 ampere. Então a potência máxima que ele pode oferecer é 1 ampere. Então 1 ampere vezes a corrente que circula aqui vai dar potência, tá? Então, um resistor de 10 watts aqui está de bom tamanho. Então, teoricamente, Bolt, não mexe aí, meu filho. Aqui, tá vendo? Aqui é assim, cara. Não tem edição, aqui é tudo natural. Não sou, né, um youtuber profissional. Eu faço porque eu gosto, não para ganhar dinheiro. Mas vamos lá. Agora, tá perdido o fio da meada, nem sei onde eu tava. Eu tava falando dos carregadores, da tensão. Sobre a potência, enfim. Então vocês podem até ligar 40 volts que não vai ter problema nenhum. Só que o ruim desse circuito, qual que é o problema dele? É a corrente. Sempre vai ser fixada em 300 mA. Então, uma vez que vocês encomendaram comigo, é 300 mA. Mas Anderson, como que você dá a carga? Simples. Vamos supor que vocês têm uma... é um moleque. Acabou de derrubar aquela porquinha que eu tinha separado aqui. Ele põe a mãozinha assim, cai e derrubou só de sacanagem. Vai brincar, vai. Bom, vamos lá. Então você tem lá a sua bateria. Vamos supor que a sua bateria seja de 2.000 mAh. Um exemplo, tá? Vamos pegar aqui o calculador. É ampere-hora. Tá? A fórmula é ampere-hora. Então se eu tenho 2.000, se eu dividir por 0,350, por 0,35, que é igual a 0,350. Vamos para 0,350, vai. Vão dar 5,17, isso mesmo? 2.000. Perdão. Vamos, tá vendo? Eu comi bola aqui, tá? 2.000 é igual a 2 amperes. 350 miliamperes é igual a 35. Então, é unidade por unidade. Se eu estou fazendo em miliamperes, eu tenho que fazer a conta com miliamperes. Se eu estou calculando em ampere, eu tenho que calcular em ampere. Então, vamos supor, 2.000 miliamperes dividido por 350. Esse é o certo. Divide. Olha lá, 5 horas. Quase 6 horas, né? 5 horas e meia. 5,7 horas. 6 horas de carga. Então, ou seja, você colocou o carregador na tomada, 6 horas, em 6 horas a sua bateria vai estar carregada. Mas Anderson, eu lembro que o carregador no máximo eram 4 horas. É verdade, eram 4 horas. Mas sabe por que eram 4 horas? Por causa disso.
se não falha a memória, a primeira versão, o G1 era 1600 e a G2 era 1800. 1800 dividido por 800, 2 horas e meia. Ou seja, além de a carga, primeira coisa, carga de bateria, o ideal é 10% da amperagem nominal. Então, se a minha bateria é de 1800, a carga dela vai ser 180 mAh. Esse é o correto. Pô, mas aí vai levar... vão levar 18 horas. Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? É um efeito químico, né? O processo químico, eles têm um tempo para ocorrer, né, a reação química. Não é simplesmente, se fosse assim, então eu socava, se a minha bateria é de 2, vamos supor, minha bateria é de 2000. Então se eu enfiar 2000, uma hora. Então se eu enfiar 4000 amperes, vai dar meia hora. É mais ou menos isso. A lógica, é essa, mas não quer dizer, isso não quer dizer que a lógica segue a prática. Se vocês enfiarem 4 amperes numa bateria lá, você vai explodir, a bicha não vai dar nem 10 minutos, nem 5 minutos, ela já vai estar fritando e em 10 ela pode explodir. Sei lá, coisa do tipo assim. Porque, foi o que eu falei, é uma reação química e ela tem um tempo para ocorrer. Então, assim, é claro, as baterias, na verdade as baterias elas têm uma capacidade máxima. Hoje em dia, bom, aí eu tô falando isso porque não é que eu quero vender meu peixe, mas existem os carregadores profissionais, por exemplo, o iMax B6. Vocês vão aí no Mercado Livre aí, acho que está por volta de uns R$ 200, que aliás até recomendo. É um puta carregador. Agora, inclusive tem uma versão nova agora, carrega mais as versões mais novas agora. Um colega no trabalho comprou, ele pediu para ver, eu levei para ele ver. Aí ele comprou. Tinha um tipo a mais de bateria, se não falha a memória. Ele carrega níquel cadmio, no caso meu, né? Níquel cadmio, níquel metal hidreto, lipo, lítio e bateria de chumbo, que é bateria de carro. Então, 5 tipos de bateria. Só que, no caso de níquel metal hidreto e níquel cadmio, não funciona muito bem. Ora carrega, ora não carrega. Olha, mas Ana, você não falou que é excelente? Sim, excelente. Eu vou explicar por quê. Eu já andei pesquisando, ainda não consegui achar nenhum estudo. Eu até também já tentei procurar algum firmware baseado em Arduino. Eu queria entender qual é a lógica que eles utilizam para carregar níquel metal hidreto. Na verdade, níquel metal hidreto e níquel cadmio, o tipo de carga é a mesma coisa. Ele tem um modo automático. Como assim, automático de carga? Porque assim, quando você vai pôr no caso de níquel metal hidreto e níquel cadmio, você não escolhe quantas células você vai carregar. Lembra que eu falei? Só precisa regular a corrente? Então você vai lá, você só escolhe a corrente de carga, 100 mA, 200 mA, 500, 1 A, 2, 3, enfim. A capacidade máxima dele é de 5 amperes. Então vamos supor que eu coloquei 5 amperes. Eu quero carregar a minha bateria em meia hora. Eu não sei qual é a lógica que ele utiliza, como funciona isso, mas ele consegue, também pode ser alguma coisa baseada na resistência. É lógico, você tem que ter as medições, mas ele consegue detectar qual é a corrente máxima que a bateria pode absorver. Tipo assim, se eu escolhi 5 amperes, para ele achou que a corrente máxima que pode é 200 mA. Ele vai carregar com 200 mA. É claro que assim, é tudo proporcional. Quando a bateria está nova, dá para você pôr cargas altas. Mas conforme a bateria vai envelhecendo, já não dá mais, não dá para você, não digo no modo automático, né? E você também pode pôr o modo manual. Eu quero carregar com 500 mA. Você muda para manual, ele vai carregar com 500 mA, não importa. E daí acontece o seguinte, aí tem um outro fator. Eu não sei como funciona ou como ele acha que a bateria está carregada, porque também ele tem esse recurso. Quando ele desliga, ele apita que a carga acabou. Só que é o seguinte, as níquel metal hidretos e níquel cadmio, quando você aplica atenção nelas, vamos supor, elas são de 1.2 volts. Então, se você colocar o multímetro ali, você vai ler ali mais ou menos 1,4, 1,5 volts. Aí tudo também depende da resistência interna da bateria.
E fica ali, naquela constante. Eu não sei como é que ele sabe quando a bateria está carregada. Mas enfim. Mas aqui essa fórmula funciona. Então, com. É, eu, eu, 300 mAh é o padrão de mercado. Para qualquer bateria. Porque hoje qualquer bateria tem mais de 1 ampere. Então, por exemplo, uma bateria de 1 ampere aqui dá 2 horas e pouquinho. Só para vocês terem ideia. É um tempo bom de carga. Tá? É um carregamento lento. Então, quanto mais lenta for a carga, melhor é, porque a reação química vai ocorrer. Não é que vai ocorrer, na verdade, ela vai ter tido tempo de ocorrer. Então, porque assim, todas as suas células estarão, os átomos, né, estarão ionizados corretamente, não só metade. Porque pode ser que você coloque 1 ampere em 1 hora de carga, mas se eu coloquei 1 ampere, né, 1 ampere por 1 hora, beleza. Então eu vou ter 1 ampere de carga. Pode ser que você não tenha. Que a reação química pode ser diferente, ela tem um tempo para ocorrer. Pode ser que você tenha, sei lá, 300 mAh, 500, enfim. Então é isso daí. Bom, esse aqui é o meu primeiro modelo. Também vou estar disponibilizando. É o mais simples. Só que a tensão, a corrente é fixa. Né? Sempre vai ser 300 mAh, independente da bateria. E também independente da tua fonte de entrada. Então, ou seja, vocês não irão fritar a tua bateria. É óbvio também que você não vai enfiar 50 volts para carregar uma célula aqui também, né? Aí não dá, meu amigo. Aí você precisa de minha atenção, né? Senão você vai fritar o componente. 50 não, 40, né? Ele aguenta estar no máximo 40. Eu diria que uma fonte 15 volts aqui está excelente. Essas fontes que vendem, agora essas fontes do tipo colmeia, que vende na Santa Efigênia, elas dão até 14 e pouquinho de tensão. Tá de bom tamanho. Bom, esse aqui é o modelo número 1. Só que eu queria fazer uma coisa. Eu queria fazer um outro modelo que desce para ajustar a corrente de carga, né, que na qual a corrente de carga fosse ajustável, mas que independente que a sua fonte de alimentação não mudasse. Então eu cheguei nesse modelo aqui. Bom, mas Anderson, você tá no YouTube aí, você está mostrando para os seus concorrentes, não importa. Meu. Bom, aqui no mínimo, a pessoa tem que ter no mínimo conhecimento de eletrônica, coisa que a maioria não tem. O, né, então, eu tenho uns conhecidos. Eu fiz amizade com o Denis agora, gente boa pra caramba, o canal, já a terceira ou quarta vez que eu me referenciei a ele, o canal novo de novo. Ele é tecnoeletrônica, então ele conhece. É, mas outros aí que fazem conversões, eu acho que 99% não sabe. Aliás, pelo menos da minha turma de modelismo, na qual eu participo lá no Pacaembu, o pessoal sempre me consulta. Né? Depois que nós fizemos amizade, eu virei referência. Bom, a priori, eu tinha chegado nisso aqui. Ó. Deixa eu só cortar esses elementos aqui. Eu tinha feito isso. Então vamos supor, eu tenho uma fonte aqui, tá, eu tô com 10, o que eu queria? Eu queria que a corrente fosse ajustável de 0 a 1 ampere. Então o dono vai poder escolher a corrente de carga que ele quiser, porque tem baterias de níquel cadmio até de 5 amperes, né? O cara vai carregar 5 amperes com 0,035, aí vai ficar 2 anos carregando. Vamos simular um circuito. Então tá aqui, tá, minha bateria tá zerada. Tá, aqui eu tenho um potenciômetro. Vejam, eu diminui o potenciômetro, a corrente aqui diminuiu, está 0,028. Então, à medida que eu vou aumentando o potenciômetro aqui, olha lá, a corrente vai subindo. Então, vamos aumentar o potenciômetro aqui. Olha lá, 100 mA. 150. Ó, 200. E tá com uma excursão boa o potenciômetro, tá? Dá para deixar bem fininho. Vamos deixar com 350. Um exemplo, 350 cravados, legal. Ó, vou parar a simulação. Estou com 10 volts de tensão aqui na minha fonte.
Só que a minha bateria está zerada. Então vamos supor que a bateria esteja com 5 volts. Oi. Vamos dar o play. Ó, bateria com 5 volts, 350 mAh de carga, ou seja, o circuito ele está regulando. Lembra que no primeiro caso a corrente era diretamente proporcional, inversamente proporcional à tensão. Nesse caso aqui não. Então o circuito ele está regulando perfeitamente. Beleza? É óbvio, né? Isso aqui. Ups. Vamos supor que tem uma 9.6, vai. Um exemplo. Bom, lembra que eu falei para vocês com relação aqui à diferença de potencial? 9.6 está próximo de 10. Então, por mais que o sistema tente se ajustar aqui, a própria física se encarregou de igualar o sistema. Então, realmente, nós não vamos ter fluxo de corrente. Então, beleza. Então, vamos jogar 15 volts aqui. 15 volts. Mas, ó, notem uma coisa. Vocês lembram que aqui, independente da bateria, eu tinha 350 mAh aqui, lembra? Vou dar o play. Tá vendo a corrente como mudou? Foi para 525. Quase dobrou. O que eu queria fazer? Eu queria fazer um negócio que fosse estável, tá? E que, independente da tensão que vocês alimentassem aqui, a corrente sempre seria a mesma aqui. Bom, eu fiquei pensando, peraí. Eu até pensei em colocar um segundo amplificador operacional, para compensar o erro. Falei, não, peraí, não. O negócio, às vezes as coisas são mais simples do que parece. Eu tive uma ideia. Mas Anderson, por que mudou? Mudou por causa disso. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ó. Vamos lá. Eu vou tentar simular o circuito aqui. O potenciômetro, nesse caso aqui, ele está fazendo o trabalho de um divisor de tensão. Anderson, o que é o divisor de tensão? Quando você tem duas resistências ligadas em série, né, com a tua fonte de tensão, no encontro delas, você terá uma tensão equivalente. Se elas forem iguais, exatamente iguais, você vai ter metade da sua fonte de tensão. No caso, a diferença de potencial. Você vai ter metade. Agora, o que eu costumo falar, né, que o pessoal. Isso aqui é uma coisa realmente que é meio difícil de abstrair. Quanto mais próximo. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2K. 2K, no caso, para quem não sabe, são 2000. K é 1000, né? Igual a 1000. 2000 ohms. Então, assim, então você tem resistência. Então, ou seja, imagina uma fila, você tem 2.000 pessoas na sua frente. Você quer chegar no seu objetivo, tá? Você precisa chegar no seu objetivo, mas você tem 2.000 pessoas na sua frente. Então, ou seja, você vai ter que ultrapassar 2.000 pessoas. Vamos supor que esse resistor aqui fosse de um K e meio, 1.5K. Então, você vai ter 1.500 pessoas na sua frente. Óbvio. Então, você já tem 500 pessoas a menos. Então, vai ser mais fácil para você chegar no seu objetivo, né? Então, você tem 500 a menos. Então, o que eu costumo falar? Quanto mais próximo da sua referência de potencial, vai justamente onde vai te dar a polaridade. Como assim? Se esse resistor aqui for menor que esse, então a minha tensão vai ser mais positiva. Ó, iguais,
metade da tensão. Então, se esse for menor, eu estou mais próximo do positivo, então eu vou ter uma tensão maior que a metade. Ou inverso, se o resistor de baixo for menor que o de cima, então eu estou mais próximo do negativo, então a tensão vai ser menor que a metade. Vamos simular aqui para não ficar um negócio... Ó, vejam bem, eu tenho 15 volts aqui. Bom, dois resistores iguais, metade dá 7,5. E aqui no meu potenciômetro, olha lá, ele está me dando 5,2 2 volts e meio, tá? Então vamos ver se eu consigo pegar, se ele vai ser possível pegar as resistências. Vou colocar um multímetro aqui. Vou pôr um multímetro aqui. Só vou abrir aqui para não atrapalhar a leitura. Vamos simular. Eu quero resistência. Ó, ele está falando que nessa parte, ó, entre essa perna e essa perna, eu tenho 3,482K. Então, beleza. Então, vocês lembram que, né, aqui deu a metade. Então, se eu colocar aqui 3,482K. Beleza? Agora vamos pegar o de baixo. Olha lá, 2,708. Então aqui deu 2,708K. Ok. Então se eu interligar esses caras aqui, eu não consigo. Place junction. A junção. Perfeito. Vamos tirar o multímetro. Então, ou seja, aqui com os resistores, eu estou simulando o potenciômetro. Então, teoricamente, eles têm que apresentar o mesmo valor. Não deu o mesmo valor, mas você lembra que mudou aqui, né? De 7,5 passou para 6. Mas é mais ou menos isso que acontece, tá? Então, o que acontece? Agora, prestem bem atenção. Ó, aqui estou com 5,2 volts, certo? Abaixei para 10. Vamos usar o play aqui. Olha lá, tá vendo? Que o valor mudou? Aqui também mudou. É justamente esse o problema. O que eu queria? Eu queria que tivesse uma tensão fixa, que na qual esse circuito integrado ele precisa de uma tensão de referência para poder fazer a regulagem aqui. Se esse valor muda, aqui consequentemente a amperagem muda. Beleza. Vamos excluir esse bloco aqui. Isso aqui não faz parte. Bom, aí eu pensei no seguinte. E se eu der para ele uma tensão fixa? Primeiro eu pensei no seguinte. Coloquei um LED. Ok, esse cara aqui vai monitorar a tensão. Olha lá, o LED está dando 3,3 volts. Bom, tudo bem que eu estou com 10 volts aqui, né? Vamos abaixar a bateria? Vamos pôr para 0, que é mais fácil. Corrente constante. 0. Ó, eu estou com 330 mA, tá? Isso para um resistor de 10 ohms aqui embaixo, tá? Aliás, esse resistor também é muito importante, tá? A corrente também vai ser proporcional a esse resistor. Se eu mudar esse resistor aqui, ó, mudar para 1. Só um exemplo, tá? Olha lá, 3 amperes, tá vendo? Óbvio, também dá para mudar aqui na tensão de referência. Bom, 10 volts, 330. 15 volts,
335, que eu creio eu que deve ser eh, como polarizou. Vocês perceberam que com 10 volts o LED não acendeu. Olha lá, o LED não acendeu. Com 15, ele já acende. Ó, com 10 daqui dá 3.309 e com 15 dá 3.352. Então aumentou aí consideravelmente. Então foi por isso que, então, como a tensão aumentou aqui, então a corrente foi é, proporcionalmente aumentada com a tensão de referência. Então, beleza. O que eu queria está funcionando. Eu queria que tivesse uma tensão fixa e dependente da entrada. Beleza. Aí eu cheguei nesse segundo desenho. Então aqui eu queria que desse para fazer o carregador, tivesse uma corrente ajustável de 0 a 1 ampere, independente da minha corrente de entrada, da fonte de tensão. Então aqui eu tenho o potenciômetro, ó, bateria zerada. Então, conforme aumenta, às vezes, não sei o que acontece aqui, esse cara, ele, tá vendo? Não deixa, aí, fixou. Olha lá, 176 miliamperes, 319, 351. Será que eu consigo deixar em 350 cravado? Não, 340. Tá bom, sim, tá bom, beleza. Bom, eu estou com uma fonte de tensão de 20 volts. Vamos abaixar para 15. Então, teoricamente, aqui eu tenho que ter 0,350 miliamperes. Beleza. Com 10 volts de entrada. É óbvio, né? Aí já... ah, aqui que está acontecendo? Aqui o problema, o circuito é esse aqui, ó. É esse bloco aqui, ó. Por quê? 10 volts está muito próximo de 11, tá? Mas tá beleza. Não tá tão fora do que eu esperava. Vamos ver a corrente máxima? Olha lá. No caso, para 10 volts deu 400 miliamperes, né? Mas, ok. Vamos jogar 15. Vamos jogar 12, né? Que é a fonte mais comum aí no mercado. Deu 600 miliamperes de corrente máxima. Se eu jogar 15, mas não. Como o padrão é 12, o mais comum no mercado é 12 volts, eu quero 1 ampere. Fácil. Lei de Ohm. Quero 12 volts. Eu quero 1 ampere. Então, 12 dividido por 1, calculadora, 12, né? Não, peraí. Eu quero 1 ampere. 12 vai ser igual a x vezes 1. Ah, 12 dividido por 1 dá 12. Por que aqui tá 10? Ah, mas não, tá, tá. É aqui, ó. O problema é aqui.
Se eu colocar um... Tá vendo? Ó, estou fazendo ao vivo com vocês aqui, então para vocês verem que não tem picuinha. Então eu vou estipular para 12, vou pôr zona de 10 volts aqui. Isso. Então aqui a coisa já muda de figura. Então a minha referência vai ser 10 volts, não 12. Então aqui vai ser 10. Agora sim. Só apagar isso aqui para confundir vocês, tá? Ok. Aqui é 10. 10. 10 dividido por 1 dá 10. Já tá 10 aqui. Ah, mas também tá pegando a resistência do... Tá pegando a resistência do MOSFET, por isso que tá dando menos. É. Exatamente. Tá pegando a resistência do MOSFET, tem um monte de coisa no meio aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar os 10. Vamos por 5. Com certeza vai dar. Viu? Bem mais. Só que, para minha potência máxima, eu quero 1 ampere. Então 10 não pode ser. Então vamos jogar 9 volts. 1.2, 8. 1.2. Engraçado, ele deveria jogar 5 volts. Tá, quase lá. Por 6. Opa, 69 não, né? 6. É. Meu número tá quase 1000, quase 1.2 ampere aí, né? Eu queria... Se bem que né, é 5.1, né, o Zener. Tá aí, é isso mesmo. Bom, beleza. Então, resistor de feedback 5 ohms. Tensão, referente de tensão 5.1. Aqui 1 por 2K, justamente para proteger esse Zener, para não deixar esse cara queimar também, né? Então, minha corrente máxima, estou com 12 volts, 1 ampere. Ok. 1 por 10. As minhas filhas brincando, saindo no áudio. É. Aí também, justamente por causa da tensão, tá. Dez, vamos, né, tinha para outro 12 e foi para 1. Vamos supor 15. Bom, Mi 14, beleza. 20. Aí, perfeito. É isso aí, pessoal. Então já chegamos no circuito ideal. Então, com esse circuitinho aqui, ó, um mínimo fonte de 12 volts. Então aqui a corrente máxima. Então se vocês né, mexeu toda a excursão aqui do potenciômetro, vocês vão ter 1 ampere de carga. E, lógico, no final dá zero, né? Agora eu só preciso fazer uns testes, porque esse MOSFET que eu coloquei aí é um MOSFET de potência, é um MOSFET grande. Eu tenho os MOSFETs aqui, de SMD, para 5 amperes. Aí eu vou fazer um teste com eles para ver se eles aguentam.
nessa dissipação. Até porque quem vai dissipar a corrente aí vai ser o resistor, né? Não vão ser eles, né? Porque se eles aguentando, dissipar a potência aí, então o circuito vai ficar relativamente pequeno, tá? Ah, eu quero fazer um teste. Quero fazer um teste. Que? Eu vou trocar esse resistor por um diodo. Cancela. Quatro mil e dois, bem conhecido. Vamos ver que bicho que vai dar aqui. Corrente máxima. Ixi, 92 amperes. Isso é louco. Engraçado. 180. Não. Então vou fazer o seguinte. Vertical. É porque o resistor ele tem resistência e ele dissipa calor, né? Mas aqui ele vai estar trabalhando da forma invertida, não vai conduzir. É como se o circuito tivesse aberto aqui. Não, besteira. Eu pensei que ia dar certo, mas viajei. Esquece. Então esquece, cara. É esse cara que vale. Tá. Então vamos salvar esse cara. Drive F. Eletrônica. Multisim. Novo. Carregador. Bateria. Carregador de bateria. Corrente ajustável. Regulado. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou, eu vou dar início a esse projeto, vou montar o circuito, vou postar para vocês. Eu quero fazer o menor possível, tá? Eu só espero que eu tenha os componentes. Acho que o resistor eu tenho, se não falha a memória. Bom, aí também isso aí vai ser não é só para mim. Eu sei carregar, né, as coisas que eu tenho aqui, eu carrego minhas baterias, tenho meu carregador. Na verdade é mais para vocês mesmo. Então, assim, tá vendo? Estou aqui, estou postando esse esquema elétrico. Quem quiser copiar, pode copiar, não tem problema nenhum, faça em casa, fique à vontade. Mas eu vou fazer também aqui eu vou disponibilizar para venda. Quem quiser adquirir, sem problema nenhum, mando, tá? Que o intuito aqui é ajudar. É um carregador de baterias universal. Vocês podem. É óbvio, né? Assim, também não vou me pôr bateria de lipo aí, né? Lipo foi como eu falei. Tensão constante e corrente constante. Então vocês terem que ficar monitorando a tensão. Ah, dá para fazer um carregador de bateria de lipo? Dá. É o meu projeto anterior que eu preciso finalizar. Eu vou finalizá-lo. Mas esse aqui por enquanto é mais fácil, porque o outro. Vixe, aliás, eu até desmontei a caixa, perdi os parafusos. Vixe, nem. Ali tá um rolo danado. Preciso retomar aquele projeto.
Mas o meu intuito é ajudar vocês. Então, para quem hoje em dia, tudo bem que hoje as baterias de lítio são predominantemente mais ativas, né? Mas ainda o pessoal usa níquel cadmio ainda, aliás, nem níquel cadmio existe mais, é níquel metalhidreto. E não só para modelismo profissional, também brinquedos que vêm das lojas, as minhas filhas com os carrinhos delas, né? Tem os carregadores. Meu, lixo. Eu até abri uma caixinha aqui, meu, dá até raiva, cara. Não sei como essas bostas estão explodindo nas nossas mãos. Eu queria montar um circuito funcional, tá, que atendesse. Então, esse aqui, a vantagem dele é que você dá para você ajustar a corrente. Você ajusta de 0 a 1 ampere. Esse cara aqui é mais simples, tá? Ó, tá aí o esquema elétrico na tela, um LM317, um LM350, pode ser também um LM 7205, 78012, 7812 também funciona do mesmo jeito. Então aqui vocês têm a corrente controlada, só que a corrente vai ser fixa, né? Quem vai determinar a corrente vai ser o resistor aqui, um resistor de potência. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que eu tenha ajudado. Bom, eu falei para vocês, eu falei tudo, mas eu não expliquei. Aparelho, é, aparelho elétrico, todo aparelho elétrico, na verdade eles precisam de potência, tá? Então, o que que é potência? A potência é o fruto da tensão vezes a corrente. O que eu tô falando aqui, às vezes sai, né, sopra assim, acho que assim vai ficar melhor o som, o áudio. Se ficar um pouquinho baixo, vocês me perdoem. Pelo menos não fica dando aqui, soprando no vídeo de vocês. Quase no final do vídeo. Aliás, nem sei quanto tempo tem de vídeo. É, Então, todo equipamento elétrico, na verdade, eles consomem corrente elétrica. Eles não consomem tensão. Tensão são os volts, 12 volts, 10 volts, 10 volts. Também, assim, também nós, embora seja, o princípio é o mesmo, mas não vai confundir com 12 volts com tensão TC, com tensão DC e 110 volts com tensão AC. Embora a regra é a mesma, é a potência vezes a corrente. É por isso que chuveiro normalmente, chuveiro é 220 volts, porque o chuveiro precisa, vamos, aqui a gente mata cobra e mata pau. Oh. Mata cobra e mata pau foi foda. Mata cobra e mostra o pau. É, por exemplo, meu chuveiro é de 5.000 watts, tá? Em 220. Lembra da fórmula? Potência é igual a corrente vezes a tensão. Se eu tenho 5.000 em 220, vezes o I vai isolar. Então, se eu pegar um 5.000 e dividir por 220, olha lá, 22 amperes. É por isso que normalmente disjuntor de chuveiro é beira dos 35 a 40 amperes, tá? É justamente por conta disso, 22 amperes. Agora, se você fizer a mesma conta, os mesmos 5.000, se você dividir por 110, olha a amperagem. Foi lá para cima, dobrou. Então, ou seja, na verdade, o que faz o fio esquentar, tudo bem, a potência, realmente é a potência que faz né, que faz o fio esquentar. Quando o fio esquenta, significa que o teu fio tá inadequado. Por quê? O seu aparelho tá exigindo uma corrente que na qual o teu fio não consegue fornecer. Então o fio ele está provocando uma resistência à passagem da corrente. É por isso que o fio esquenta. E aí você, na verdade, o seu prejuízo é dobrado. Por que dobrado? Porque a primeira coisa, o teu aparelho não está tendo, não tá, ele não vai estar dissipando ou fornecendo a potência que ele precisa ou que ele foi desempenhado para fornecer, tá? E o seu fio ele vira uma resistência. Se o fio está esquentando, ele está consumindo corrente. Ele está transformando corrente em forma de calor. Então, ou seja, você tem o seu aparelho. Ó, está soprando. O seu aparelho está. Além do seu aparelho estar consumindo corrente, o fio também está consumindo corrente.
e você tá gastando corrente em forma de calor e jogando por área e não tá utilizando aquilo, entendeu? Então o fio ele precisa ser bem grosso. Então, se vocês pegaram aparelhos de por exemplo, furadeiras, um exemplo mais clássico, furadeiras de mesma potência, as que são 110, vocês vão ver que o fio, meu, é mais que o dobro da espessura, né, o cabo que vai na tomada, né, do que o do 220. O que acontece? Como você tem no 220, como você tem uma tensão mais alta, então você compensa, então você não precisa de corrente. Então você diminui a corrente e aumenta a tensão. A tensão você pode trafegar 1000 volts pelo cabo, pelo fio. Não importa. Desde que a corrente seja baixa, não tem problema nenhum. O exemplo mais clássico é aquelas maquininhas de choque, né, que dá não sei quantos 1000 volts ali, que a tensão pula. Mas a corrente ali é tipo 15 miliamperes, 10 miliamperes. Entenderam? É, vamos lá, eu comecei a falar então, voltando sobre as baterias, né? Então, a carga, então os equipamentos consomem corrente elétrica, tá? Então, por exemplo, só bateria, só bateria for de, um exemplo, tá? De 1000 miliamperes ou 1 ampere, que é a mesma coisa. E aí você tem uma lâmpada, que essa lâmpada, ela consome 500, ela consome meio ampere. Então, ou seja, em uma hora, ela vai consumir meio ampere. Em 2 horas, 1 ampere, entendeu? Então, por exemplo, se essa lâmpada fosse de 1 ampere, sua bateria é de 1 ampere, então uma hora sua bateria acaba, que é ampere hora. E aqui é justamente isso. Isso aqui é ampere hora, né? Então, as baterias, elas consomem corrente elétrica. Então, a amperagem aqui vai ser é justamente por isso o controle da corrente, que é ampere por hora. Eu não sei se a explicação foi muito boa. Eu realmente não sou muito bom para explicar as coisas. Explico da minha maneira mais fácil. Eu queria justamente tentar que muitas pessoas não sabem. Até hoje eu fico admirado. Muitas pessoas não sabem a diferença entre tensão e corrente. Acham que é a mesma coisa. Não são. Tensão é a diferença de potencial, né? A tua voltagem. E corrente seria a intensidade com que a tensão passa pelo fio. Eu acho que a maneira mais análoga possível que eu poderia mostrar para vocês seria com de novo, mangueira de jardim. Então, vamos supor que ali, o diâmetro da mangueira é a bitola. Então, vamos supor que ali, sei lá, você tem 12 litros ali. Então, se você abrir a torneira, abrir um pouco a torneira, vai sair um pouco de água, né? Então o jato não vai nem ter jato, não vai nem ter jato. A água vai sair da mangueira e vai cair um pouco à sua frente, né? Agora, se você abrir toda a torneira, o diâmetro da água, o diâmetro ali vai continuar sendo o mesmo. Só que o jato vai ser bem maior, né? O jato vai cair mais para frente, né? Então seria isso aí seria a intensidade da corrente. Mas aí também acho que dá para esse exemplo dá para exemplificar bem o que eu falei com relação ao fio esquentar, né, a resistência, enfim. Então, imagine o seguinte, tá? Se você vai lá na sua mangueira, você tampa o bico da mangueira com o seu dedão, um exemplo. Aí você abriu a torneira, só que você abriu um pouquinho. E você, com a sua força do seu dedão, você está conseguindo tampar a ponta da mangueira, fazendo com que a água não saia. Tá tendo força ali, você tá sentindo a força, mas a água não sai. Bom, a força ali está sendo dissipada. Alguém precisa dissipar aquela força. Quem está dissipando? É a mangueira, né? Ela está contendo a água ali, mas ela tá sendo estufada, mas está conseguindo represar a água. Tá? Então, isso seria equivalente ao equipamento e à extensão elétrica, o fio. O teu equipamento ele precisa de uma certa força. Então, vamos supor que o seu dedão, o seu dedão é o seu equipamento elétrico. Então, o tanto que você abriu ali não foi o suficiente para vencer a força do seu dedão. Então, a água não vai empurrar. Alguém precisa, em algum lugar aquilo vai precisar ser dissipado. Então, a mangueira acaba dissipando né, a força da água em forma de dilatação. Bom, mas beleza. Agora, é, vamos supor que você coloque um dispositivo ali na ponta da mangueira, tá? Um exemplo. Ah, mas eu tampei ali, tá travado, tô abri a torneira aqui,
Abri a torneira no máximo e não está saindo água. Só que é o seguinte, a pressão está sendo enorme dentro da mangueira. Vai chegar um certo ponto que ela vai explodir. Ela vai explodir e vai vazar para todo quanto é lado. Por quê? Porque você tá. O teu fio. O teu fio é tão podre que não consegue. Né, fornecendo a força ali pro seu equipamento, mas não tá deixando passar o suficiente. O sistema acaba rompendo. Tá? Então acho que isso seria a maneira mais é, abstrata possível de eu poder explicar para vocês o que é tensão e o que é corrente. Tá? Bom, o vídeo ficou grande, eu sei disso, mas a explicação não dá para ser mais ou menos do que isso. Ah, mas Anderson, como que isso funciona? Eu quero saber como funciona. Tá bom, eu explico. Vamos lá. Eu explico os dois circuitos. Isso aqui é um amplificador operacional. Tá? Ele possui duas entradas e uma saída. Na verdade, as entradas, você tem a entrada de alimentação positiva, a entrada de alimentação negativa. Aqui é aterramento, tá? Então, para vocês aqui, isso aqui é aterramento. Então, isso aqui é como se estivesse ligado. Eu poderia fazer isso também, ó. Apagar aqui. Ó, ligar aqui. Se eu simular o circuito, tá lá. Aí. Tá. É... Bom, ele tem uma saída. E o que ele vai fazer? Aqui nós damos atenção de referência, tá? Então aqui eu tenho um diodo Zener de 5 volts, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe o que é o diodo Zener, mas o diodo Zener é o seguinte, eles têm tensões específicas. Se você for na Santa Ifigênia, eu quero eu quero um diodo Zener de 6 volts. Então quando você ligar em paralelo com a tua fonte de tensão, aqui na ponta você vai ter os 5 volts. Óbvio, eu não vou ligar aqui, né? Se eu fizer isso aqui, ó, é curto, ele vai explodir. É justamente por isso que nós usamos um resistor. Lembra que eu falei para vocês que o resistor é com um fio que impede a passagem de corrente elétrica. Então aqui a potência não vai estar caindo em cima não vai estar caindo totalmente em cima do diodo. Passa pelo resistor, o resistor dá uma segurada, dá uma filtrada, e é o pouco. Que assim, o resistor é o seguinte, ele regula, ele limita a corrente, não limita a tensão. Se eu tenho 20 volts aqui, eu vou ter 20 volts aqui, mas a corrente vai ser que, que vai ser diluída, tá? Bom, aqui o potenciômetro, como eu expliquei anteriormente, né, ele vai trabalhar como um divisor de tensão. Então, ó, independente da minha fonte de tensão aqui, ó, 10, 15, 20, aqui eu sempre vou ter 5. Então aqui eu só vou variar 5 volts. Lembra quando liguei diretamente aqui, quando variar a tensão, variou a saída? Agora não mais. Independente da tensão, love, né, desde que seja maior que 6, 7 volts, sempre vou ter a mesma tensão aqui. Então aqui eu tenho uma tensão de referência. Então aqui, ó, com o potenciômetro, eu vou ter uma tensão de referência, tá? Bom, Anderson, por que você está colocando esse voltímetro aí? Eu vou explicar. Ah, os amplificadores operacionais, eles têm inúmeras aplicações. Mas uma das que eu mais gosto é como comparadores. Né? Ou seja, se eu dou uma tensão de referência aqui para ele, então aqui eu tenho um feedback, é um retorno. O que vai acontecer? O que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer com que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, justamente esse ponto, seja igual a essa tensão aqui, ó, 1,5 volt. Se vocês pegarem aqui, ó, eu simulei o circuito, ó lá, tá vendo aqui, ó?
1.524? Exatamente isso que ele faz, tá? Então, independente da minha, da minha fonte de tensão aqui, como eu tenho uma tensão de referência, ele vai fazer com que a tensão de referência, esse ponto aqui, ó, seja igual a esse. Esse aqui é o retorno. Então, o que acontece? Ele muda aqui a saída, tá vendo? Então, ou seja, para eu, ó, para eu... Bolt... Os meus gastos estão aqui. Meu, eu preciso arrumar um webcam. Vocês vão rachar o bico com esses moleques aqui. Então ele vai tentar fazer com que esse ponto aqui seja igual a esse cara. Literalmente ele vai regular a tensão. E quando eu tenho a tensão, a tensão é regulada, né, ou estável nesse ponto, e como a minha resistência aqui é fixa, lembra da fórmula de Ohm? U igual a R vezes I? Vamos fazer as contas, olha lá. Eu tô tendo 300 mA. Se eu pegar aqui, ó, U vai ser igual a 1,5 volt. O resistor é 5 ohms, né? A corrente nós não sabemos, vamos chamar de X. Então, o U vai ser 1,5. Que multiplica 5, que multiplica X. Se eu pegar 1,5 e dividir por 5, ups, 1,5, 5, olha lá, 0,3, entenderam? É assim que isso funciona, basicamente. Então aqui você tem as entradas. Aqui nos amplificadores operacionais, normalmente os circuitos são compostos, tá? Eles possuem dois blocos iguais. Então essa aqui é a entrada, você tem o mais e menos. Essa aqui é a entrada não inversora e essa é a entrada inversora, tá? Bom, é assim que isso funciona. Tá, Anderson, mas e o outro circuito? Basicamente também é a mesma, funciona do mesmo jeito. O mais simples. Cadê o driver? Esse cara aqui. Aqui, ó, no adjust, nós temos a tensão de referência. Ó. Vou pôr esse cara aqui. Vou pôr esse cara aqui. Que é a saída, tá? Aqui no ADJ é a tensão de referência. Ó, com 15 volts, vejam lá. Aqui, no meu caso, a tensão de referência está sendo 10. Para eu ter 10 volts aqui, ó, e como tem um resistor que está... Vamos pôr zero aqui na bateria? Beleza. Ó. Agora, agora vai ser difícil explicar isso para vocês. Vai ser difícil mesmo. Mas eu vou tentar. Anderson, o que está acontecendo aí? É o seguinte. Na verdade, isso daqui é a diferença entre esses dois pontos. Aqui, internamente do circuito, é parecido com isso aqui. Tá? É parecido com isso. Agora, como eu vou explicar isso para vocês? Porque a tensão mudou. Tá. Bom, aqui tá lendo 0,34 volts, tá? Então, para eu ter 0,34 volts aqui,
ele precisa jogar 1.2 volts. Na verdade, esse 1.2 volts aqui é a tensão mínima. Menos que isso, ele não consegue. Se vocês pegar um LM 17 e tentar e usar ele como regulador de tensão, 1.2 volts é a tensão mínima, tá? Que é a tensão de referência dele. Menos que isso ele não trabalha. Então, ou seja, como aqui a bateria está zerada, esse aqui é um curto. Então, para eu ter 300 mAh aqui, é a tensão mínima de referência dele. Então, até que se eu jogar aqui, eu jogar 5 volts. Olha lá. Eu joguei 5 volts. Coincidentemente, ó, é a tensão da bateria. Tá? Ah, ele tá tendo uma referência de 5 volts aqui. Para ele ter 5 volts exatos, ele precisa jogar 6. Ele precisa jogar 6.2 volts. É sempre a tensão de referência. E quem vai dar a tensão de referência justamente é a carga da bateria. Acho que o melhor exemplo é fazer isso aqui. Vem. Vamos pegar um Zener. Vou pegar esse bloco aqui. Vamos lá. Vamos pegar um voltímetro aqui. Vamos tirar essa escada aqui. Peraí. Apaga esse. Pronto. Para não bagunçar. Bom, vamos lá. Olha aí. Nesse caso aqui, ó, eu estou falando para ele, eu estou dando uma referência de 5.1 volts. Se vocês olharem, podem ver, ó, aqui ó, o ponto de ligação está depois do resistor. Nesse caso aqui, ó, o ponto de limitação está antes do resistor. Então quem está alimentando é o próprio circuito. Não passa, nós estamos passando pelo resistor. 5.1 mais 1,2, quanto vai dar a diferença? Olha lá, 6.283. Quer ver? Ó? Vamos fazer assim, ó. Vou apagar esse cara. Tentar fazer isso. Isso nunca tentei, vamos ver. O que ele vai fazer? É a mesma coisa. Ah, mas Anderson, como eu faço para ter 5 volts exatos? Aí você tem que mudar a tensão de referência. Aqui, esse cara ele trabalha invertido, né? Na verdade, quer ver? Ó? Se eu tirar esse zener daqui, pegar o potenciômetro, aqui eu vou baixar para 240. Tá de bom tamanho. Aqui que estou fazendo. Lembra do divisor de tensão? Então, se eu excursionar o potenciômetro todo para cima, pra cima, deixa eu ver aqui. Não, é assim, ó. Todo para cima, eu vou dar a tensão máxima. Todo para baixo, eu vou aumentar a resistência. Vamos ver. Olha lá.
Então estou com 12 volts na saída, certo? Cem por cento. Agora eu vou diminuir. E falhou. Não, falhou não, tá certo lá. Aqui não deu tempo dele reagir lá. Lembra que eu falei pra vocês? A tensão mínima é 1.2? Ó, vou aumentar aqui, ó. Aí, ó. Viram? É a mesma coisa que aquele circuito, mas só ele só comporta de uma maneira um pouquinho mais diferente. Mas basicamente é a mesma coisa. Aí, ó. Então eu consigo regular a tensão através de uma tensão de referência. Só que como a minha tensão de referência aqui é estável, né, porque ele tá vendo a Vout, então aqui eu não estou regulando os 15 volts. Eu não sei quanto ele solta aqui. Aí já tem um comportamento interno dele aí que não sei explicar muito bem. Mas funciona da mesma maneira. E com dois componentes apenas, né? É muito mais barato. Bom, é isso aí. Beleza, pessoal? Até as cenas dos próximos capítulos. Abraços, tchau, tchau.